is the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful. Comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos dando início, assim, à nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD, do dia 2/8 de 2020, 2 de agosto de 2020, a lição de número 4 da nossa revista com o tema central de Esperança em Tempo de Quarentena,
cujo texto base contextualiza-se em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Façamos a leitura. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo atenção cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para que é dos outros, de sorte que haja entre vocês um mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usura ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou reduziu-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, ou vivendo na sua natureza humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Falemos com o Senhor. Bondoso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento entramos na tua santa e preciosa presença, suplicando perdão pelos nossos pecados, graça e obra do teu Espírito, nos capacitando, meu Deus, para estarmos diante do Senhor e para o exercício, meu Pai, desta obra, que é a obra da ministração da tua palavra e do aprendizado e do compartilhar a mesma. Pai, pedimos ao Senhor que visite os enfermos, que visite, meu Pai, os aflitos, desamparados, famintos, oprimidos, deprimidos, Senhor. Que o Senhor entre com libertação, que o Senhor entre com salvação, que o Senhor entre com cura, que o Senhor entre batizando com o Teu Espírito Santo por meio da palavra que liberta, cura e transforma. Que o Senhor possa realizar em cada lar, em cada lugar, em todo lugar, a obra maravilhosa de libertação por Tua palavra, como está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus Cristo é a verdade que liberta. Pai, toma o nosso país nas tuas mãos, os governantes. Pai, toma o mundo e os seus líderes e governantes em tuas mãos. Que nesse tempo de quarentena, Pai, nós tenhamos a nossa esperança voltada no Senhor, pois esse é o tema, esperança em tempo de quarentena. Pai querido e amado, graças te damos em nome de Jesus. Amém. Essa é a lição de número 4. Esperança em tempo de quarentena. Com base no texto que já foi lido em Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 11, que tem aqui como contexto o engajamento solidário. Vamos falar um pouquinho rapidamente de data e local de escrita da carta de Filipenses, lembrando que Filipenses é uma das epístolas, ou epístole do grego, ou epistolae do latim, considerada como epístolas da prisão, pois eruditos consideram essa carta como carta que Paulo escreve estando preso em Roma. A data aproximada é entre 53 e 58 depois de Cristo. Paulo escreve estando no cárcere em Roma para a igreja em Filipe. Filipe era uma cidade de província romana da Macedônia.
região que hoje faz parte da Grécia. E também foi a primeira igreja a ser fundada na Europa por Paulo, em sua segunda viagem missionária, tendo isso como respaldo bíblico de referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 12 a 40. Qual é o tema central da epístola, ou epistolae de Filipenses? O tema tem o conteúdo afetivo, Paulo elogiando, encorajando aos filipenses por sua persistência, por sua permanência nos ensinos que Paulo lhes havia dado e os encorajando a permanecer e não cedendo a ventos contrários de doutrina, permanecendo na obediência, no amor, na igualdade, na irmandade e principalmente tomando por exemplo a pessoa de Jesus Cristo, que sendo homem, sendo humano, mesmo na igualdade de pessoa como Deus, ele esvazia-se de si mesmo, né? Ele se reduz unicamente ao serviço humano que o Pai lhe confiou para poder fazer a obra de Deus e ser obediente até a morte de cruz, como diz a palavra em Filipenses 2, 8. Vejamos então o que nos diz o autor. O coração solidário não é uma escolha para o cristão, faz parte da verdadeira fé em Jesus, uma vez construída nele ou edificada nele, em sua pessoa e em suas obras. Percebemos que nessa fé não há lugar para negligência. Negligência aqui é falta de responsabilidade, falta de compromisso. Não há espaço para negligência, indiferença. Indiferença é descuidado, você não ter, você não se importar, é você ser indiferente, né? É algo que não te diz respeito. A indiferença e a impiedade aqui, ela poderia ser uma perversidade por falta de amor, falta de compaixão. Então, negligência, falta de preparo, falta de cuidado, falta de zelo. Indiferença, falta de afetividade, falta de amor pelo próximo. E impiedade, falta de amor pela obra, falta de amor por aquilo que Deus, né, está nos dando e dando um exemplo a partir dele mesmo. Continuemos. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora, ou seja, que junta, que agrega, que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. Ou seja, só há espaço para um relacionamento afetivo, um relacionamento que junta, que aproxima, que forma pequenos grupos, né, de comunhão ou pequenos grupos que possam multiplicar-se, dando àqueles que estão chegando o conhecimento daqueles que já estão numa caminhada já um pouco mais à frente. E assim vai funcionando, uma vez que Filipenses é considerado como carta do amor, né? A carta da felicidade do cristão, da alegria, do regozijo do cristão. Não necessariamente discurso de natureza política e ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo. Ou seja, não necessariamente um discurso de natureza política ou ideológica. Não se baseia nisso. Se baseia na atitude de agirmos de forma solidária, com o compromisso de termos a mesma disposição que Cristo teve, né? De obedecer, de ser fiel ao compromisso que o Pai lhe deu. Tende em vós mesmo palavras de Cristo, né?
tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2,5, Paulo aqui relata isso, que esse fora o comportamento de Cristo, mediante a responsabilidade que o Pai havia lhe dado. Procuramos entender Jesus em seu majestoso ato solidário. O que o motivou? Contra o que ele lutava? E de que forma ele se empenhou nessa luta? De que maneira Jesus Cristo lutou? Vejamos que ferramentas Jesus usou para isso. A primeira motivação da ação solidária, ela tem que ter como ferramenta, como objetivo, o amor. Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever paradigmas da sua convivência social. É algo que vai além dos costumes de higiene, algo que vai além dos hábitos de higiene. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente pelo isolamento. Redescobrimos a carência que temos de convivência física. O isolamento nos fez perceber que determinadas coisas que passavam despercebidas, ela nos faz falta. O convívio, o afeto, o diálogo, até mesmo a boa crítica, chamada crítica construtiva, né? Embora alguns não gostem de ser criticado, a crítica, quando ela vem de forma amorosa, de forma exortativa, de forma a nos trazer um direcionamento, ela é boa, porque ela nos faz refletir acerca do que estamos fazendo, do que já fizemos e daquilo que podemos fazer, melhorando a partir da experiência daqueles que já estão com mais experiência do que nós, que já estão vivendo este amor, experimentando desse conhecimento com mais tempo de orientação, tanto da palavra quanto dos seus líderes, para aqueles que estão chegando e estão neófitos nessa questão, estão novos nessa questão, né? Mas é realmente necessário se isolar? O autor faz essa pergunta, mas realmente é necessário se isolar? Muita gente tem feito essa pergunta. Um debate público se estabeleceu entre aqueles que acham exagero e aqueles que acham exagero e entre aqueles que acham fundamental. Entretanto, para o propósito da nossa reflexão, saber quem tem razão ou não é relevante. Não é relevante. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, e sim o amor que decidimos oferecer. Ou seja, essa questão do debate, se o isolamento se faz necessário, se não se faz necessário, ela não deve ser uma questão de discurso entre nós, a Igreja de Deus, o povo de Deus. Por quê? Se as autoridades competentes, elas veem por bem, por recomendação da OMS e seus segmentos de saúde, que se faça determinadas recomendações, que se tome determinadas precauções, a primeira coisa que a palavra de Deus diz é: estai submissos à autoridade, porque as mesmas são constituídas por Deus para exercer a vontade do mesmo, a vontade de Deus. Agora, o que nós devemos ter é o cuidado de não entrar nessa questão de estar apanhando para nós debates discursivos que não nos faz parte, que não vão nos agregar nada, que não vão trazer nenhum benefício para nós, mas termos o cuidado de saber em que nós podemos ser útil ao outro, de que forma nós podemos pegar essa situação adversa e lidar com ela aonde nós possamos ajudar e ser ajudado, aonde a minha carência possa ser suprida através da carência do outro, e assim há uma ajuda mútua e ambos crescem no Senhor, e ambos não se sentem só, e ambos se ajudam, sendo dois como se fosse um.
Este amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? Ou seja, ele está dizendo aqui, não seria, melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? Ou seja, o cuidado, ainda que seja um cuidado exagerado, não deixa de ser bom. Tem pessoas que ficam, às vezes, por questão de impertinência ou de personalidade, ela não gosta. Mas a verdade é que nós precisamos ser cuidados. A verdade é que esperança em tempo de quarentena requer cuidados. Porque o isolamento, já está dizendo, faz com que fiquemos afastados. E dependendo da situação que estamos, se estamos infectados, enfermos, ficamos isolados de quem amamos. Ficamos aos cuidados de pessoas que não conhecemos, que são preparadas e que se preparam para nos oferecer esses cuidados, mas que na maioria das vezes, por mais que eles tenham afeto ou tenham amor, outros não têm, é do ser humano, mas aqueles que têm amor, por mais que ofereça esse amor para nós, não é um amor integral, porque este amor ele está limitado ao cuidar de outros, porque a vida dos profissionais de saúde é uma vida muito corrida, muito sofrida. Só quem trabalha nessa área sabe do que eu estou falando. Então, por mais que ele tente de socorrer, de prestar um auxílio, para ele vai ser muito difícil por conta do tempo reduzido, por conta da demanda, da necessidade de outros, dos cuidados que ele está lhe oferecendo e da atenção também que ele está lhe dando. Então, vamos aqui. Por amor, esta humanidade caída, por amor a esta humanidade caída, Perdão. Não seria melhor errar por cuidar demais do que expor por demais por esta humanidade caída? Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes à nossa condição. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Efésios 2, do versículos 6 e 7. Ato extraordinário, amor inigualável, mais desejável esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos. Ou seja, esse ato de Jesus, ele faz com que este ato de Jesus, ele faz com que nós desejemos sair da nossa zona de conforto e fazer algo pelo outro. Tentar oferecer o pouco que temos, da maneira que pudermos, para que o sofrimento do outro, o isolamento do outro, a solidão do outro, se torne o distanciamento, por mais que esteja, que seja evidente, ele possa ser diminuído no uso das tecnologias, das mídias que temos, e a gente mostra que o outro realmente está fazendo falta na vida da gente, que esse convívio, que esse amor fraternal, do qual a carta aos Filipenses nos recomenda, a exortação a permanecer no amor de irmão, na humildade, na santidade, na caminhada cristã, tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso é necessário. E Jesus nos dá exemplo disso quando ele pega a sua condição divina e ele mesmo reduz a natureza humana, não deixa de ser divino, mas ele se reduz, se condiciona à condição humana para poder servir bem como servo. E servindo até a morte de cruz, como está lá em Filipenses 2:8, não é verdade?
Continuemos. Da mesma maneira, se for necessário ao bem que desejamos ao outro, esse é o verdadeiro amor de Cristo. Vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto é a motivação da ação solidária. Falamos que essa motivação da ação solidária tem que ser o amor. Segundo ponto, o contexto da ação solidária é a morte iminente. Esperança em tempo de quarentena, estamos vivendo uma condição pandêmica mundial, onde todos os países sobre a face da Terra estão sofrendo com a contaminação generalizada por Covid-19, ou novo coronavírus. E é certo que os que se contaminam, graças a Deus, muitos conseguem se recuperar, ou recuperam-se, mas alguns, infelizmente, devido às suas comorbidades, devido às suas enfermidades, esses não têm a mesma resposta imunológica, o corpo não responde da mesma forma e esses acabam evoluindo para um óbito, ou seja, para a morte. Então a morte aqui, mediante essa ameaça a esse vírus que ataca o sistema respiratório, obstruindo os alvéolos pulmonares, fazendo que a troca gasosa não aconteça, porque esses alvéolos eles ficam trombolizados e aí não há essa troca gasosa, acaba fazendo uma asfixia na pessoa infectada, que se acometida de outras enfermidades, leva o caso dessa pessoa a agravar-se de uma maneira que, com todo recurso que se possa usar, talvez seu corpo não responda a esses recursos e ela vá evoluir para o óbito chamado morte. Então, estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos uma vacina eficiente. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, que vivemos. Se houvesse uma vacina própria, poder-se imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de liberdade. Se houvesse hoje uma vacina, poderíamos então imunizar todas as pessoas e, embora as pessoas se infectassem, seria mais ou menos parecido com H1N1, onde as pessoas elas gripam, mas vacinadas, têm uma resposta imunológica boa e supera essa fase gripal e daqui a pouco forma-se novamente o ciclo da gripal novamente, da síndrome gripal, mas se recupera. Mas no coronavírus não funciona assim, porque o sistema respiratório ele é comprometido de forma severa e, em algumas situações, como eu já falei anteriormente, pode evoluir para o óbito, para a morte da pessoa acometida pela contaminação, pela infecção. A reclusão é para preservação, manutenção da saúde e sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte pela vida. Em especial, aqueles a quem o vírus representa um potencial mortal ainda maior. Este é o contexto no qual estamos lidando. Um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. Ou seja, a reclusão, o isolamento, não é algo que seja prazeroso, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e pelos órgãos subjacentes, de autarquia dessa instituição, que demanda a autoridade máxima de saúde mundial. A questão é, a reclusão, e dada a cada um segundo a esfera do governo do qual está inserido, se dá de acordo com cada localidade. E isso acontece para o próprio bem do indivíduo, para o próprio bem do cidadão. Porque cada um, conforme suas limitações, suas comorbidades, suas enfermidades, certamente vai ter uma resposta imunológica diferente, certamente vai ter vamos dizer assim, uma reação diferente a essa contaminação.
E isso é o que preocupa as autoridades. E isso é o que preocupa, né? A preocupação máxima aqui por não termos aí uma vacina para lidarmos com essa questão tão cruel. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado, como eu já falei, Hamartia, o vírus que mata a alma, contamina e condena os mais suscetíveis à morte. E todos somos parte deste grupo de risco. Ou seja, o pecado é um vírus que pega aqueles mais propensos, aqueles que têm mais facilidades a se apegar ao pecado, a se apegar aos prazeres dessa vida, que mesmo ouvindo a palavra, eles não retrocedem, eles não se arrependem, eles não se convertem, não fazem meia volta, como diz lá, né, se converter, se arrepender, endurecem o ouvido à voz do Espírito Santo por meio da palavra, eles ficam mais suscetíveis à morte espiritual, porque a palavra, que é a vacina, é o antídoto de Deus para a morte, porque a nossa consciência, a essência divina que há em nós, que é para viver para sempre, ela não vai experimentar a morte, ela não quer a morte. Ela quer que nós vivamos. E por isso nós estamos numa luta constante, incessante, para não morrermos. Né? Por isso nós, até mesmo os que são salvos, que temos conhecimento da palavra de Deus, diante da morte nos sentimos abatidos e fragilizados, mesmo sabendo que ela é a porta de entrada para o paraíso e para estarmos junto com o Senhor Jesus, conforme Ele prometeu àquele homem salvo e arrependido na cruz, no dia da sua crucificação também. Então, continuemos aqui. Mais agravada por se tratar da condenação eterna. E pior ainda, mais agravado por se tratar da condenação eterna. Porque o Covid mata o corpo, mas a alma pertence a Deus e vai para Deus. Mas o pecado mata o corpo, separa a alma do corpo, e esta, uma vez separada do corpo, ela não tem como reparar os seus feitos e nem tão pouco se dá o arrependimento, pois enquanto há vida há esperança. Terminada a vida, acabou-se a oportunidade de arrependimento. Isso está lá em Ezequiel 33. Né? Se a gente ler, vai conferir isso lá direitinho. Então vejamos aqui. O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Ou seja, que homem pode viver e não ver a morte, ou se livrar do poder da sepultura? Né? Salmos 89, versículo 48. Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultante. Nas palavras do apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, as tuas correntes, as tuas candeias, as tuas prisões, os teus instrumentos de terror e de flagelo. 1 Coríntios 15, 55, onde Paulo fala acerca da ressurreição, tanto dos salvos quanto dos perdidos, para a prestação de conta daquele dia. Essa reviravolta radical tem condenado para libertos, foi proporcionada por Jesus em seu gesto de amor. Essa reviravolta radical tem condenado para libertos, foi propiciada por Jesus em seu gesto de amor. E com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados. Mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado
se aplicarmos este mesmo amor de Jesus, né? Ou seja, quando a condenação, quando confrontamos, com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos este amor de Jesus. Ele é a cura para toda forma de morte. Ou seja, se este amor que confrontamos, com esse amor que confrontamos as faces da morte, se o isolamento acontece no nosso coração, na nossa consciência, se nos isolamos de Deus, da esperança em tempo de quarentena, da esperança enquanto estamos quarentenados neste mundo, aguardando o retorno de Cristo para julgar vivos e mortos e dar recompensa a cada um segundo as suas obras, separando à sua direita e à sua esquerda aqueles que hão de reinar com Ele e aqueles que hão de se perder eternamente. Então, nós ficamos aqui confrontados com os nossos pensamentos reflexivos na seguinte situação: se o isolamento é do meu coração, da minha mente, de Deus, já estou condenado. Porém, se esse isolamento, se nós usarmos o amor nesse isolamento para aniquilarmos a questão do pecado, então é a cura para toda forma de morte e nós passamos da morte para a vida. A terceira coisa, falamos da primeira motivação, que é o amor, falamos do contexto da ação solidária, que é a questão da morte, então nós temos que lidar com isso sim, temos que falar do isolamento sim, temos que rever precauções, conceitos sim, porque tudo isso faz parte daquilo que nós estamos falando, dessa questão pandêmica, tanto viral quanto da questão pandêmica do pecado, que mata o indivíduo, que o distancia de Deus, que o isola agora das bênçãos de Deus com a igreja, das bênçãos de Deus com os salvos como igreja e das bênçãos de Deus futuramente, na eternidade, porque este vai estar isolado na condenação a qual o Senhor separou para o diabo e seus anjos. Terceiro, a ação solidária, um auto-sacrifício. Vejamos o que o autor nos propõe acerca disso. O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? O que você está disposto a dar por aquilo que você crê? O que eu estou disposto a dar por aquilo que eu creio? Vejamos. No episódio da viúva pobre, observamos uma senhora fazendo do seu pouco seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. A oferta da viúva pobre. Todo mundo sabe, né? A gente conhece bem essa parte da palavra de Deus, onde uma senhora, ela tira o seu tudo e ela dá por amor, enquanto as pessoas davam aquilo que sobrava, aquilo que não lhes ia fazer falta, não é verdade? Então, o que nós estamos dispostos a dar? E lembremos que a questão que estamos tratando na lição não é questão de dinheiro. É questão de você estar disponível, é questão de você se doar, de você se entregar. É lógico que tudo que se faz, todo o trabalho, toda a obra, ela demanda de recursos. Recurso humano, né? Recurso de mão de obra humana, de pessoas para realizar esse trabalho e principalmente de recursos financeiros para financiar tanto o trabalho a ser executado quanto pessoas que irão executar esse trabalho. Vejamos aqui. Através desse episódio, Jesus nos ensina que em seu universo a efetividade não era
relacionada ao quantitativo e sim ao qualitativo. Ou seja, não é o quanto você faz para Deus, mas como você faz para Deus. Não é o quanto você dá para Deus, é como você dá para Deus. Deus olha o seu coração. Deus vê as suas ações, mas mais do que as suas ações, Ele conhece as suas intenções, as minhas intenções. E é isso que Deus vê. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? E nem o pensamento de Deus, os nossos pensamentos. Vejamos aqui. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significa quando comparado a ofertas miseráveis quantitativamente. Ou seja, não adianta eu ofertar muito se esse muito não tem um valor de gratidão, um valor de reconhecimento. Conquanto, se eu oferto o meu pouco, mas esse pouco ele tem verdade, ele tem sinceridade, com certeza isso agrada a Deus. Porque Deus se agrada de obediência e não de sacrifício. Amém? Mas, moralmente, imensuráveis. Daí a pergunta inicial deste tópico. Não ser o quanto estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. É como eu já falei, não é o quanto estamos dispostos a dar, mas de que forma eu estou disposto a dar. Quando pensamos na pandemia, certamente alguns já se perguntaram, será suficiente para preservar as pessoas próximas, higienizar com mais frequência as mãos, usar máscara em todo lugar público, cumprimentar as pessoas de longe, evitar ao máximo sair de casa? Como minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? Ou seja, são questionamentos do cotidiano. A higiene das mãos, isso vai ser eficaz? Vai resolver o problema do coronavírus? Resolver o problema do coronavírus não vai, mas vai ser uma frente de enfrentamento onde você mesmo está se precavendo, onde você mesmo está se prevenindo, fazendo a prevenção necessária para que você não pegue, não se contamine e nem seja um agente contaminador de outro. A questão também de estar com máscara em lugar público se aplica a mesma regra. A questão de evitar de sair de casa se aplica a mesma regra. Agora, a questão financeira em relação a frear o vírus, olha, cada um sabe da sua realidade financeira. Mas uma coisa é certa. Todos estão... Eu ouvi uma palavra, e essa palavra é muito interessante. Há um ditado aí no mundo que todos estamos no mesmo barco. Eu gostei de uma frase onde foi dito que todos estamos na mesma tempestade, mas cada um com as suas necessidades. Uns de barcos, outros de boia, outros nadando e outros se debatendo para não se afogar. Mas uma coisa é certa, aqueles que estão mantendo a sua esperança em tempo de quarentena, e a esperança está em Cristo, com certeza, Deus vai lhe dar, na pessoa de Cristo, pelo Espírito Santo, que obra e trabalha eficazmente o que lhe for necessário, para que ele possa passar por essa adversidade, por esse tempo de tribulação e possa glorificar a Deus no término disso. É verdade? Então vejamos aqui, continuando. Essas e outras perguntas partem do ponto de vista quantitativo, ou seja, eu estou mensurando a questão do valor, a questão lucrativa, do prejuízo, do quanto eu ganho, do quanto eu perco. Vejamos aqui. O quanto fazer ou não fazer será suficiente? Nesse campo haverá divergências. O engajamento solidário que precisamos não se observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo que está ao alcance. Ou seja, a opinião
individual sobre a efetividade, a eficácia disso, não se dá, né, não se dá a questão se vai ser eficaz ou se não vai ser eficaz. Se dá a questão de você fazer aquilo que é responsabilidade sua, que é de natureza pessoal sua. Faça a sua parte e deixe que cada um faça a sua. Desejável seria descobrir a vacina, mas não sendo possível, que se faça todo o possível, porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que quero preservar, qualquer coisa que esteja ao meu alcance. O propósito não é ouvir-se de alguém. Ah, tá vendo? Meu ponto de vista estava certo. Ou o ponto de vista estava errado. A questão é, precisamos fazer algo para preservar a nós e preservar quem amamos. Dando continuidade, né? Eu fui obrigado a parar para poder resolver aqui uma questão, mas a gente vai dar continuidade para a gente assim encerrar essa EBD. Ainda no tópico 3, aqui no penúltimo parágrafo, no último parágrafo, né? Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. As ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes. Precisamos apenas que elas mostrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro, mesmo que nossas ações possam parecer inócuas ou irrelevantes. Ou seja, a questão da viúva, a viúva ela ofertou o que tinha. Para ela era tudo. Para quem estava ali, poderia não ser nada, mas ela estava fazendo a parte dela. Essa questão pandêmica também, cuja nossa revista traz, né, em sua autoria, Esperança em Tempo de Quarentena, nos faz refletir acerca deste momento ímpar que estamos vivendo da igreja e para aprendermos também a questão da valorização do culto, da liberdade de cultuar, da liberdade de congregar, da liberdade de poder se apresentar, de poder estar útil, de poder, de alguma forma, contribuir para que o reino de Deus cresça e as pessoas sejam alcançadas e a pandemia chamada pecado possa ser combatida, porque para esse vírus chamado pecado há vacina e há antídoto. O antídoto é o sangue de Jesus Cristo que tira o pecado do mundo e por meio do arrependimento, da confissão de pecado a Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna nele. João 3,16, 1 João 2,9. Então vejamos aqui. Não é a efetividade da ação em si. Não é a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente. E sim, elas exprimem meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. É a questão do autossacrifício, né? Você vai se privar de algumas coisas, embora você possa fazer uso disso, para que você possa garantir que isso vá propiciar a quem você ama, a quem você respeita, a quem você considera a segurança dela. Tais como pessoas que trabalham na área de saúde estão evitando contato com seus familiares, principalmente os mais vulneráveis, para poder preservá-los. Seus filhos ficando com os avós com os filhos não tendo contato com aqueles que trabalham na saúde, a própria igreja em si, a nossa em particular, preservando aqueles já de uma certa idade, com algumas enfermidades, né, que os debilitam bastante, que os deixam bastante debilitados,
os recomendando que fiquem em casa, transmitindo o culto via internet, lhes assistindo da forma como temos condições de assistir, para que esses não precisem estar de forma presencial e estejam expostos ao contato com aqueles que possam ser um agente potencial transmissor dessa contaminação, dessa infecção pelo vírus. A questão é, o autossacrifício tô com saudade, tô, mas se eu não puder ver agora, certamente, assim que Deus me permitir, eu verei. Porque, como diz o nosso pastor, vai passar. Em nome de Jesus, vai passar e precisa passar. Continuemos. Quarto ponto. A igreja primitiva, um caso concreto. Estamos descobrindo muito de nós mesmos nesta pandemia. O quanto gostamos de ficar ou sair de casa. O quanto precisamos de contato físico. O quanto nos faz falta a liberdade. É muito didático para nós perceber que a saída desta crise não depende da capacidade individual de solucionar problema, mas no agir coletivo por um bem comum. Isso é engajamento solidário. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. Ou seja, a questão dessa pandemia, ela não é uma questão de solução preventiva individual. Precisa do engajamento individual, mas precisa de uma consciência individual coletiva para que tudo vá bem, para que tudo funcione. Porque não adianta um tomar cuidado e o outro não tomar cuidado, porque certamente a barreira vai ser rompida, né? E a infecção, a contaminação, ela vai acontecer. Vai ocorrer a contaminação por conta disso daí. Na questão espiritual também. Quando estamos engajados na obra, quando estamos, de fato, ali, né, fazendo um autossacrifício, estamos vivendo como igreja primária na palavra, com primazia na palavra, a gente vai estar olhando, observando esses tipos de analogia, esse tipo de exemplo, para que a gente possa aplicar a nossa vida como igreja, a nossa espiritualidade, as nossas emoções e a nossa forma de adorar, de cultuar e de servir a Deus. A igreja, em sua gênese, demonstrou uma solidariedade, enganjando-se na preservação do bem-estar e da justiça, logo na sua primeira expressão coletiva. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo com todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Atos capítulo 2, do versículo 44 ao 46. Ou seja, aqui está dando um exemplo de engajamento, de amor, de autossacrifício, de concretização da primazia da igreja, dessa questão da solidariedade, dessa questão do individual se tornar coletivo, do pensamento de um se tornar o pensamento comum a vários, né? Isso é muito importante para a gente. Esse exemplo da igreja de Atos, no capítulo 2, versículo 44 a 46. Em um momento de vulnerabilidade dos novos convertidos, ou seja, principalmente no momento de vulnerabilidade, né? Desculpa a palavra, irmãos, vulnerabilidade dos novos convertidos, dos neófitos, né? Onde esses precisam de amparo, de apoio. Vejamos aqui. Não faltou ação coletiva para lhes suprir suas necessidades. A Igreja Solidária dava seus primeiros passos de afirmação como verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. Este comportamento da Igreja não é estanque, reproduz fielmente a ação de Jesus, que se fez como um de nós
para nós, em nosso meio. Para nós, em nosso meio, agir pela salvação de todos, cuidou de toda sorte de mazelas, ou seja, doença, com a mesma predisposição, sem medir esforço. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, sendo a pessoa de Deus, sendo Filho unigênito de Deus, ele reduz, ele nivela a sua condição divina em uma condição onde a sua condição humana possa estar disponível para servir, para que ele pudesse nos servir da forma como foi lida aqui, né? No trato das nossas mazelas, no trato das nossas necessidades emocionais, das nossas necessidades sociais e principalmente da nossa necessidade de libertação do pensamento. Porque a maior obra que Jesus realizou foi o conhecimento. Ele deu o conhecimento da verdade para que a mente do homem fosse liberta pelo Espírito Santo, que traz salvação e libertação e não deixa que pessoas escravizem pessoas e que pessoas explorem pessoas. Para pensar e agir. 1. O amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias nem nas ideologias. Está no sentimento, no coração. 2. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. 3. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. 4. A igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda necessitam de salvação. Então temos que pensar nisso com carinho. Esperança em tempo de quarentena, que é o tema daqui da nossa lição, não é verdade? Esperança em tempo de quarentena. A igreja de Filipenses, uma igreja edificada no amor, na esperança, lutando contra as heresias, defendendo os ensinamentos de Paulo, vivendo a felicidade da fé cristã, a felicidade do cristão. E assim nós concluímos assim a nossa lição de número 4, que tem aqui, né, como texto bíblico, Filipenses 2, versículo 1 ao 11, engajamento solidário, ou seja, participação coletiva, participação dando o que você tem para oferecer. Não o quanto você pode oferecer, mas aquilo que você pode oferecer. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom domingo em família. Que Deus te abençoe ricamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Cristo permaneça com vocês e continuemos no nosso culto, que logo, logo irá dar início de celebração do culto desta manhã para adoração e louvor da palavra. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.